Doutora, coqueluche, que doença que é essa? Coqueluche é uma doença causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis e acomete o trato respiratório, principalmente de crianças pequenas. É uma doença que já foi chamada de uma das doenças comuns da infância, porque era uma doença muito frequente. Hoje está sob controle, o número de casos reduziu bastante por conta da vacinação em massa que as crianças recebem no primeiro ano de vida. O que a criança sente quando está com essa patologia? O que chama atenção é um acometimento grave das vias aéreas e a bactéria lesa o epitélio respiratório de tal forma que acumula muita secreção. Tá? E na tentativa de expelir essa secreção, a criança tem paroxismo de tosse. O que é isso? São acessos muito intensos de tosse, que a criança chega a perder o fôlego e às vezes chega a ficar até cianótica, ficar até roxinha nas crises de tosse. A coqueluche é uma doença de transmissão respiratória, né? Então a criança ou mesmo um adulto que pode ter formas mais leves da doença, para que tosse, que espirra, que fala, pode estar transmitindo a bactéria para um contactante que esteja próximo. E as complicações de uma crise muito intensa pode ser um sangramento na conjuntiva, pode até faltar um oxigênio no cérebro nos casos mais graves. Pode ter até hemorragia também cerebral numa crise muito intensa, embora essas complicações sejam raras. Para uma criança que esteja apresentando uma crise de tosse de tal intensidade, ela tem que ser levada, claro, ao serviço de saúde, né? Porque lá ela vai receber um atendimento adequado para a aspiração dessas secreções e principalmente para oferecer oxigênio na hora da crise. Qual é o diagnóstico, doutor? O diagnóstico é basicamente clínico, né? A crise, os paroxismos de tosse é que facilita o diagnóstico para o médico. Agora, o diagnóstico de confirmação é o isolamento da bactéria nas secreções respiratórias da criança. A prevenção dessa coqueluche? A prevenção é basicamente pela vacina, né? A vacina contra coqueluche, que é também chamada de pertussis, ela está contida na vacina tetravalente. São 3 doses, né? São 3 doses e mais 2 reforços. A vacina tetravalente a criança recebe aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade. E depois tem um reforço com vacina tríplice bacteriana, que está inclusa a vacina de coqueluche, com 1 ano e meio e depois com 4 anos de idade. Existem casos raros, mas não está erradicado totalmente a doença ainda não, né, doutor? A gente tem cerca hoje de 1.000 casos por ano no Brasil, né? É uma taxa de incidência baixa, mas é importante que a cobertura vacinal continue elevada para que a gente não volte a ter epidemias de coqueluche. Doutor, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de ajudar no esclarecimento sobre essa doença.